EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Até a próxima quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai explicar ao governo brasileiro as denúncias de espionagem e apresentar medidas para sanar o problema. Divulgado hoje o primeiro conjunto de regras para uso do Vale Cultura. Primeira turbina da usina hidrelétrica Jirau, em Rondônia, começa a operar comercialmente. Sexta-feira, 6 de setembro de 2013. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil. Voz do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se comprometeu a explicar ao governo brasileiro as denúncias de espionagem no país e apresentar medidas para sanar o problema até a próxima quarta-feira, dia 11. A afirmação foi feita pela presidenta Dilma Rousseff hoje em São Petersburgo, na Rússia, numa entrevista coletiva depois do encontro de cúpula do G20, que reuniu as 20 nações mais desenvolvidas do mundo. Só para relembrar, Luciano, no domingo passado, denúncias revelaram que ligações de telefone, trocas de mensagens eletrônicas e e-mails entre a presidenta Dilma, ministros e assessores diretos foram monitoradas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Direto da Rússia, a repórter Daniela Almeida traz os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff disse em entrevista coletiva que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se comprometeu a responder ao governo brasileiro sobre as denúncias de espionagem contra ela, ministros e outros brasileiros. O prazo dado por Obama no encontro reservado da noite anterior será na próxima quarta-feira. O presidente Obama declarou para mim que assumia a responsabilidade direta e pessoal pelo integral esclarecimento dos fatos e que proporia para o exame do Brasil medidas para sanar o problema. Como eu disse que esse processo era um processo lento, que eu não queria esclarecimentos técnicos, não era só uma questão de desculpas, que era uma questão de não admissão desse nível de intrusão e que era importante que fosse solucionado com rapidez, chegou-se a uma data, quarta-feira. Dilma ainda considerou os atos de espionagem como inaceitáveis e uma violação aos direitos humanos, à privacidade, à soberania e à democracia. Eu transmiti ao presidente Obama a posição brasileira sobre a questão das denúncias de espionagem. Primeiro, a minha indignação pessoal e a do conjunto do meu país. Fiz ver a ele que esse tipo de relacionamento que nós tínhamos, que é baseado no fato de sermos grandes democracias, é incompatível com um ato de espionagem ou atos de espionagem. Era incompatível com a convivência democrática entre países amigos. Ocorrer no Brasil era um fato gravíssimo. A presidenta adiantou também que vai tratar o assunto em órgãos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, e vai pedir providências. O Brasil vai a todos os fóruns multilaterais propor iniciativas para uma governança da internet, que defina normas e mecanismos para coibir, impedir práticas de violação de direitos ou espionagem de quaisquer países. Sobre a Síria, a presidenta aponta que somente a ONU pode mediar uma solução para a possível guerra contra o país. A comunidade internacional suspeita sobre o uso de armas químicas em agosto passado, que matou centenas de pessoas. Repudiamos e consideramos que qualquer uso de arma química constitui crime hediondo. Só a ONU tem mandato para definir intervenção militar, porque a solução militar e qualquer tipo de intervenção sem mandato da ONU, ela levará só ao acirramento, à perda de vidas de mulheres, crianças e adultos na região. Dilma Rousseff participou
participou nesta quinta e sexta-feira em São Petersburgo da 8ª cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. A presidenta revelou que nos 2 dias do encontro, os líderes globais perceberam uma recuperação econômica de países da União Europeia e também dos Estados Unidos. Para a presidenta, é preciso rever as consequências de medidas de impacto, com o objetivo de impulsionar o crescimento dos países ricos para não afetar os países em desenvolvimento. Os chefes de Estado também defenderam a reforma do sistema de cotas do Fundo Monetário Internacional, o FMI, conforme o PIB de cada nação. De São Petersburgo, na Rússia, Daniela Almeida. E a presidenta Dilma também afirmou hoje que a ida oficial a Washington, capital dos Estados Unidos, marcada para outubro, vai depender das condições políticas que vão ser criadas pelo presidente Obama. A partir do dia 7 de outubro, as empresas já vão poder se cadastrar para dar aos funcionários o cartão magnético pré-pago, válido em todo o território nacional, no valor de R$ 50 mensais, para ir ao teatro, cinema, museus, espetáculos, shows, circo, ou mesmo comprar ou alugar CDs, DVDs, livros, revistas e jornais. Isso mesmo, Luciano. As normas e procedimentos que estabelecem como vai funcionar o Vale Cultura foram publicadas hoje. O benefício, Kátia, oferecido pelo governo exige a adesão das empresas. São elas que vão oferecer o Vale Cultura aos empregados. E para estimular essa participação das empresas, o governo federal vai permitir que a empresa abata a despesa no imposto de renda em até 1% do imposto devido. O Vale Cultura vai ser oferecido prioritariamente a empregados que têm carteira assinada e que ganham até 5 salários mínimos. A repórter Carolina Becker conversou sobre esse assunto com o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilson Menezes, e traz as informações. Como que vai funcionar o Vale Cultura? Qual que é o objetivo dele? O Vale Cultura é um programa lançado pelo Ministério da Cultura que vai possibilitar que o trabalhador brasileiro tenha um recurso para consumir produtos e serviços culturais. É um programa de acesso à cultura para o trabalhador brasileiro. Um programa que vai fornecer um cartão magnético para cada trabalhador com um valor de R$ 50 por mês. Ele nunca perde a validade, ele pode ser acumulado, o trabalhador pode ir economizando esse dinheiro para adquirir produtos e serviços culturais, ingressos de teatro, disco, filme, cinema, museu, livros, tudo que está voltado para o consumo da cultura brasileira. E quais são os requisitos para o trabalhador ter acesso a esse benefício? Apenas está empregado formalmente, o patrão dele aderir ao programa. O governo federal oferece um incentivo fiscal para a empresa aderir e essa empresa distribui o cartão magnético com seus empregados. Que incentivo fiscal é esse? O governo oferece para o beneficiário, que é a empresa, uma possibilidade de renúncia fiscal de até 1% do seu imposto de renda para fazer fácil essa distribuição do cartão. Essa instrução normativa que foi publicada hoje, o que ela estabeleceu? Ela estabelece regras do programa. Como aderir, quem pode aderir, quais são os critérios de adesão, quais são as taxas de administração, como é que é feito o credenciamento das operadoras, quais são as punições para quem não cumpre as regras estabelecidas, que tipo de estabelecimento comercial será credenciado, que tipo de produtos estará disponível para aquisição pelo Vale Cultura. É uma instrução normativa que estabelece as regras de funcionamento de todo o programa. E as empresas, elas devem requerer inscrição até quando e onde? As empresas beneficiárias vão começar suas inscrições junto ao Ministério da Cultura, no site do Ministério, uma página que está sendo construída especificamente para isso, a partir de outubro. Porque até lá nós vamos credenciar as operadoras que vão operar o sistema. A partir de 6 de outubro a gente começa a credenciar as empresas que vão distribuir os cartões com seus empregados. A qualquer momento as empresas podem se credenciar. Não há um final de prazo para se credenciar. É um sistema permanente de credenciamento. O Ministério tem uma estimativa de quantos brasileiros sejam beneficiados, tenham acesso ao Vale Cultura? Potencialmente, hoje nós temos 42 milhões de trabalhadores que estão dentro do escopo do programa. São potenciais usuários. Desses 42 milhões de empregados, 36 milhões estão dentro dessa faixa de salário de até 5 salários. Então, esse público de 36 milhões que ganham até 5 salários mínimos são o nosso foco principal. Esses vão ser os primeiros a serem credenciados, a receber os cartões. Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Enilson Menezes, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Obrigado, prazer falar com você. 7:09.
A usina hidrelétrica Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia, recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para entrar em operação comercial e gerar energia para o sistema elétrico do país. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, mas, por enquanto, a energia produzida é só de uma turbina com capacidade para gerar 75 megawatts. Depois que estiver pronta, a usina toda deve ter uma potência instalada de 3.750 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 10 milhões de casas. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, lembra que a usina tem uma certificação internacional de empreendimento sustentável. É a primeira grande usina brasileira que conseguiu aquele mecanismo de carbono, os créditos de carbono, né? Reconhecido por todo mundo como um empreendimento sustentável. Jirau conseguiu esse certificado de um organismo ligado à ONU. Os créditos de carbono citados por Márcio Zimmermann são certificados emitidos para empresas que reduziram a emissão de gases do efeito estufa, que são substâncias que absorvem parte da radiação solar e causam um aumento na temperatura da Terra. Quem vai operar a usina Jirau em Rondônia é o Consórcio Energia Sustentável do Brasil, formado pelas estatais Eletrosul e Chesf, que pertencem à Eletrobras e à companhia francesa GDF Suez. Além de atender moradores das periferias das grandes cidades e do interior do país, o programa Mais Médicos também tem como foco o atendimento à população indígena. E os 40 profissionais que vão atuar junto a esse público foram hoje até uma casa de apoio à saúde do índio, aqui no Distrito Federal. A visita faz parte das atividades de acolhimento e avaliação que os médicos estrangeiros estão fazendo antes de começarem a trabalhar. A visita à Casa de Apoio à Saúde do Índio, no Distrito Federal, começou logo cedo. Lá, os 40 profissionais do Mais Médicos que vão atuar em áreas indígenas puderam conhecer mais sobre a estrutura de saúde indígena no Brasil. Os médicos vão atuar nas aldeias, mas devem ter contato com as casas de apoio, que ficam nos distritos sanitários indígenas e oferecem abrigo, hospedagem e alimentação aos índios e encaminhamento para atendimentos de saúde mais complexos. Para o secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves, os profissionais estão preparados. Esses profissionais que estão nesse grupo dos 400 cubanos, eles já estão preparados. São profissionais com mais de 15 anos de formados, todos eles com especialização em saúde, medicina geral e comunitária. Eu tenho certeza que serão um grande reforço às nossas equipes que já estão trabalhando nas comunidades. Durante a visita, eles tiveram o primeiro contato com representantes de algumas etnias. O índio Xingu Canapa Cuicuro, de Mato Grosso, espera que com a chegada dos médicos às aldeias, eles possam ser atendidos sem preconceito. A gente precisa muito doutores lá. Ela é difícil para chegar na cidade, porque a gente fica longe da cidade. Às vezes o doutor de lá também não atende rápido, eles jogam lá fora, eles falam que a gente é bicho, sei lá, assim. A gente é ser humano também, como igual a eles também, mas eles falam isso, não pode atender os índios não, tem que atender primeiro os brancos daqui. Aí a gente fica assim, com dificuldade. Para o médico cubano Oscar Rosales Martínez, que tem 19 anos de experiência na saúde básica e vai atuar no alto do Rio Negro, no Amazonas, boa parte dos problemas de saúde dos índios são evitáveis. Muitas aldeias padecem malária, diarreia, doenças respiratórias e outras doenças que são totalmente preveníveis, mas muitos morrem porque precisam médicos e não tem médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, os médicos vão atuar na atenção básica, examinando os pacientes, fazendo pré-natal de mulheres, vacinação e prevenção de doenças, por exemplo. O médico brasileiro Otan Pereira se formou na Venezuela. Ele nasceu no estado de Roraima e é indígena da etnia Macuxi. Otan conta que viveu em uma aldeia no extremo norte do país até os 16 anos de idade e agora voltou para atuar justamente nessa região. Trabalhar com os povos indígenas, para mim, é muito satisfatório, é muito gratificante também. Geograficamente eu conheço o lugar, é uma área muito boa de se trabalhar. Eu estou muito confiante. O processo de acolhimento dos profissionais com registro no exterior no Mais Médicos tem duração de 3 semanas. Nesse período, os profissionais estão tendo aulas sobre o sistema
Sistema Único de Saúde e Língua Portuguesa. No caso dos médicos que vão atuar em distritos sanitários indígenas, as aulas incluem ainda informações sobre a cultura e a saúde indígena. Todos os profissionais com formação no exterior devem começar a atuar nas localidades a partir do dia 16 de setembro. De Brasília, João Pedro Neto. E hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar sobre uma consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nela, a população vai poder dar sugestões que possam garantir a qualidade dos serviços de hemodiálise aqui no Brasil. Só no ano passado foram feitas mais de 12 milhões de sessões de hemodiálise no Sistema Único de Saúde, SUS. Ao todo, mais de 85 mil pacientes foram atendidos em todo o país. Os rins servem para filtrar o sangue e retirar impurezas que o organismo elimina pela urina. E algumas doenças podem provocar o mau funcionamento desses órgãos, como explica Marcelo Lodonho, coordenador da hemodiálise da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A população que nós temos que bater sempre como alvo são os diabéticos e hipertensos, que são as principais causas de insuficiência renal no nosso país. De acordo com Marcelo Lodonho, em casos mais graves é necessário substituir o trabalho dos rins pela hemodiálise, que é uma forma artificial de filtrar o sangue. Por um catéter, que é como um canudinho implantado no corpo, o sangue sai do organismo, passa por um filtro e volta limpo para o paciente. Dona Domingas de Moura descobriu que precisava fazer diálise 3 meses atrás. Eu entrei aqui muito assim, inchada, né? Depois que eu comecei a fazer diálise, eu me senti bem melhor. Os equipamentos usados para fazer hemodiálise têm partes que são esterilizadas e reutilizadas. Só os pacientes com HIV usam peças descartáveis e um controle inadequado na limpeza desses componentes pode expor o paciente ao risco de contrair doenças. Por isso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu aperfeiçoar as regras para a realização da diálise. A gerente de Regulação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde da agência, Maria Ângela da Paz, explica o que muda com as novas regras. Principalmente parâmetros de esterilização, onde a gente coloca que determinados equipamentos que são utilizados na hemodiálise, como por exemplo o dialisador, que é uma parte do equipamento, ele passa a ser utilizado, que antes a gente colocava como descarte apenas para os pacientes com AIDS, os pacientes HIV positivo. A partir da publicação dessa norma, todo paciente com hepatite, ele vai utilizar aquele equipamento e ele vai ser descartado ao final de cada sessão de hemodiálise. As normas para garantir a qualidade dos serviços de hemodiálise no Brasil estão abertas para consulta pública. Todas as pessoas que quiserem podem contribuir com sugestões até o dia 27 de setembro. Para participar, acesse www.anvisa.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina. 7h17. Amanhã o Brasil comemora 191 anos de independência de Portugal. E para celebrar a data, são feitos desfiles cívicos em diversas cidades brasileiras. Vamos saber mais sobre a história do Brasil e dos desfiles de 7 de setembro na reportagem de Cleide Lopes. Em 1822, Dom Pedro I estava pressionado. As cortes de Lisboa exigiam que ele voltasse para Portugal. Mas ir embora do Brasil significava não só deixar o reino, como também fazer com que o imenso território retornasse à sua antiga condição de colônia portuguesa. Foi assim que, após receber uma carta com o ultimato do rei de Portugal, Dom Pedro parou seu cavalo às margens do riacho do Ipiranga, em São Paulo, e gritou a famosa frase: independência ou morte, em 7 de setembro de 1822. Era a ruptura com a antiga metrópole. A data se tornou histórica e passou a ser festejada por todo o Brasil. Já no ano seguinte da independência brasileira, houve a primeira celebração oficial.
As primeiras celebrações eram marcadas por 3 cerimônias específicas: uma grande parada das Forças Armadas, uma celebração religiosa de ação de graças e um cortejo onde as pessoas faziam fila para beijar a mão do imperador. O historiador e professor da Universidade de Brasília, Jaime de Almeida, fala da importância dessas festas. O país também se lembra a cada ano, né, do 7 de setembro de 1822. E essa história dessas comemorações é extremamente interessante, porque se a gente observar com cuidado cada uma dessas comemorações, a gente recupera assim o pulso, não é? do dia a dia da nossa experiência nacional. Já em 1944, por exemplo, a parada de 7 de setembro serviu ao mesmo tempo para inaugurar a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Na época, a via mais larga da então capital federal. Com a mudança da capital para Brasília, os desfiles também ganharam um novo cenário. A princípio, eles eram feitos no Eixo Sul e desde 2003 passaram a ser realizados na Esplanada dos Ministérios, local de fácil acesso ao público. De Brasília, Cleide Lopes. E aqui em Brasília está tudo pronto para o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios amanhã. Para conforto e segurança da população, foram instalados postos de saúde, de atendimento a crianças, banheiros químicos e também pontos de distribuição de água. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas compareçam à Esplanada dos Ministérios para assistir ao desfile do Dia da Pátria. A coordenadora geral de eventos da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Cibele Jacques, disse que muitas pessoas trabalharam para o desfile de 7 de setembro. Tem muita gente trabalhando para que esse dia possa acontecer com tranquilidade, que possa ser um trabalho que valorize nessa data, que é importante, é a grande data que o país tem. Então é muita gente trabalhando para esse resultado. Neste ano não haverá, ao final, a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça na Esplanada dos Ministérios, em razão da substituição dos aviões tucanos pelos super tucanos. Os pilotos que integram a esquadrilha estão em treinamento. De Brasília, Mara Quenupi. Vamos saber mais sobre o desfile aqui em Brasília, na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Quais são as recomendações, ministro, para quem vai assistir ao desfile? Chegue cedo para pegar um bom lugar nas arquibancadas, porque normalmente o número de interessados excede a capacidade dos 20 mil lugares que a gente está dispondo, e que curta, que não tenha receio de trazer os filhos, que traga a alegria, traga o entusiasmo pelo nosso país, que vive, apesar de toda a crise no mundo, um momento muito positivo, né, e que ajude a reforçar essa democracia. E para aqueles que vêm se manifestar, que o façam também de maneira para cima, com espírito bom, patriótico, de luta, claro, mas cuidando muito para evitar qualquer radicalismo e, sobretudo, que não antagonize os militares ou os jovens que desfilarem pelas escolas, porque todos estamos, a rigor, querendo a mesma coisa. Todos queremos um país com mais democracia, com mais participação, com menos corrupção, com mais políticas em favor das maiorias. Então, tem uma identidade muito grande nesse sentido. Ministro, qual a importância dessa comemoração do 7 de setembro para os brasileiros, para o Brasil, enfim? Olha, eu acho que é o momento de nós refletirmos e comemorarmos um momento muito importante, que foi o nosso primeiro gesto de independência política e, ao mesmo tempo, tomarmos consciência de que é preciso continuar lutando pela independência, pela autonomia do país, mas é uma independência que tem que ser independência também em relação à fome, também em relação à miséria, à exclusão, também em relação à corrupção, enfim, o Brasil tem que se ver livre de tudo aquilo que são amarras que dificultam a construção dessa sociedade que a gente tanto sonha. Muito obrigado, então, ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, trago o meu abraço aos amigos que fazem essa prestigiosa Voz do Brasil e a todos os ouvintes, que tenhamos todos um feliz Dia da Pátria. Voz do Brasil. A partir das 9 da manhã do dia 9 de setembro, segunda-feira, vai estar disponível para consulta o quarto lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta, declarações do Imposto de Renda e situação cadastral
no CPF. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, vai ter que requerer por meio da internet. Projetos de agricultura familiar de 19 estados vão receber mais de 5 bilhões de reais para fazer, por exemplo, investimentos em infraestrutura e comprar equipamentos e itens de armazenagem. Foram escolhidas 100 iniciativas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O resultado do edital para liberação de recursos foi divulgado essa semana. A lista com o nome dos contemplados está em www.conab.gov.br. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Até a próxima quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai explicar ao governo brasileiro as denúncias de espionagem e apresentar medidas para sanar o problema. Divulgado hoje o primeiro conjunto de regras para o uso do Vale Cultura. Primeira turbina da usina hidrelétrica Jirau em Rondônia começa a operar comercialmente hoje. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até segunda.